Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito bem, vamos ao nosso último bloco do programa de hoje aqui com o senhor Ademir Fávero, que é o representante da Associação Gaúcha de Supermercados, que está aí na imprensa brasileira, aí, não pelos supermercados, mas pelo preço dos alimentos, enfim. O senhor já disse que a pergunta que o presidente tem jogado aí para os ministros dele, que quer ver os preços baixar, está difícil. Até agora ninguém conseguiu responder efetivamente. E nós temos para essa semana agora, para esse sábado agora, dia 1º, previsto também um reajuste no preço do diesel e da gasolina. Isso também vai se refletir, não? Obviamente. Sem dúvida. Embora não seja eu acho que não é uma repercussão muito grande, mas ela vai existir, porque é uma cadeia que está com custos de competitividade como a gente tem, onde os custos estão sendo revisados quase que todo dia. Qualquer mexida de custos, para cima ou para baixo, vai impactar. Só que também não é um impacto tão grande, porque ele vai impactar dentro da cadeia, na questão da logística, principalmente, do custo de transporte. Sim. Isso vai acontecer, vai impactar. Esse é um setor que vai ter que... Não tem como fugir disso. Os antigos diziam, do couro sai a correia, e não tem como fugir disso, né? Então, só que esse impacto, vamos dizer assim, eu acho que ele não é tão grande, porque ele vai mexer com uma parte dos custos. Claro que o custo de logística, o combustível sempre é o maior custo, sempre representa maior, mas não é o único custo dentro da logística também, né? Sim. O senhor acha que então não vai mexer, mas nem tanto assim como em outros tempos aí? Eu me lembro que ao menos se anuncia que o aumento não vai ser tão alto assim, né? O impacto vai existir. Quanto vai ser, a gente vai ter que esperar uns dias para isso ser sentido na prática. Agora, como disse, ele vai impactar dentro de uma cadeia de custos, ele vai impactar não é no todo. Indiretamente, ao longo de um período, ele vai acabar impactando, porque vai impactar no frete primário, no secundário, até chegar lá na ponta, vai acabar tendo diversas etapas. Mas, enfim, faz parte. Isso não é o primeiro reajuste que a gente vai sofrer, só que talvez o que seja mais impactante nesse momento é que ele vem num momento onde outros fatores já impactaram. E esse vem se somar, entendeu? O que o supermercado, digamos, no estado do Rio Grande do Sul,
faz com aquelas sobras? Digamos, vamos pegar um setor de frutas aí, né? Nem toda fruta que é comprada, acho que por um supermercado, é vendida. Não tem dúvida. Para onde vai isso aí? É perda? Na sua grande maioria, primeiro, para o supermercado sempre é perda. Agora, dentro disso tudo, às vezes tem algumas coisas que não estão em condição de ser comercializada, mas às vezes tem alguma entidade, alguma situação que às vezes possa haver algum aproveitamento. Às vezes pode acontecer isso. Agora, para o supermercado sempre é perda, porque você não vende, você não tem condição de comercializar na loja. E o consumidor, quando vai lá na loja, ele quer o produto na melhor característica, na melhor condição. Isso é fato, não é... Só que isso tudo é inerente à operação. Isso faz parte, já está, assim, lá dentro da nossa cadeia de custos está essa perda, né? Porque ouviu-se falar agora também nessa confusão toda, eu vou chamar de confusão, porque ninguém tem uma saída, até agora, eu menos, né, sobre, quem sabe, aumentar o período de validade de algum produto e tal. Como é que é tratado dentro do mercado? Na verdade, essa prática já existe em alguns países. Nos Estados Unidos já existe isso, né? Você coloca a informação na embalagem que é melhor consumir até data tal. O produto tem suas melhores características até o dia tal. Mas, por exemplo, vamos pegar hipoteticamente aqui falando, tá? Um pacote de biscoito. Ele venceu ontem. Por que é que ele não pode ser consumido hoje? Sim, aí vale para várias. Até porque, assim, é uma característica do produto, é uma exigência numa norma legal, que o produto tenha a data de validade e tenha uma segurança de consumo após a data de validade, porque o consumidor pode comprar no último dia da vida útil, mas ele precisa ter uma segurança de consumo após essa data. Então, ele já tem essa previsão. Eu levantei essa previsão porque isso está... Não, sem dúvida. Isso eu vi debatido. Até... Isso foi até, acho que levantado por um ministro, né, que chegou a tocar nesse assunto, né? Tem que haver uma discussão muito forte. Eu vou trazer aqui um exemplo, que talvez a gente não lembre, né? Mas, por exemplo, quando você recebia uma fruta que vinha embalada, vou pegar o exemplo aqui, a uva, que é produzida lá no Nordeste e que chega para nós aqui, no período que não tem produção aqui, naquelas bandejas de 500 gramas que o consumidor encontra nas lojas, né? Se você pegasse aquela embalagem um ano atrás, você ia ver lá que lá tinha data de fabricação e data de validade daquele produto. A Anvisa já mudou a regra com relação a isso. Se você pegar legumes e frutas, produto que não foi processado, industrializado, apenas foi embalado, mantendo a sua, assim, sem sofrer nenhuma alteração, mantendo a característica da fruta, já não tem mais a data de validade. Por quê? Porque a Anvisa entendeu que o consumidor tem autonomia para decidir se aquele produto atende ou não a sua característica, né? Então, é um exemplo, e aí a gente já vê. Isso já impactou, isso já ajudou a reduzir o preço e a quebra, porque muitas vezes a gente era obrigado a descartar um produto que estava em uma condição muito boa. Porque o produtor lá colocava, um exemplo, 5 dias, 10 dias, mas esse produto muitas vezes, se conservado e bem conservado, ele às vezes durava 30 dias. Mas deu a data de validade que estava ali, você era obrigado a descartar, né? Nós estamos gravando esse programa, acho que no dia em que, no final da tarde, nós estamos aqui de manhã, no final da tarde poderá ser anunciada uma decisão do Banco Central sobre a taxa de juros, né? Acho que a expectativa é de um aumento. Qual é a repercussão dentro do setor? Se vir a ser aumentado, ou considerando o juro de hoje, que já é... Ao que tudo os prognósticos mostram, deverá sofrer um reajuste novamente. E também que não será o último. Os prognósticos mostram isso. Isso impacta em custos, não tenha dúvida. E impacta, inclusive, para o consumidor.
porque aqui eu quero trazer um dado que é interessante e que é para a gente ter, assim, ó, a gente está falando em inflação, preço de alimentos. Nós vamos falar da renda do consumidor. Para onde está indo essa renda do consumidor? E aqui eu quero trazer um dado que talvez há uns meses atrás veio à tona, foi debatido, mas talvez nesse momento a gente não lembre, porque de alguma forma a percepção do consumidor também está, da alta do alimento está na sua renda. Às vezes a alta não é tanto quanto houve o impacto talvez na sua renda, que não acompanhou, talvez não evoluiu como deveria evoluir. E aqui eu quero trazer um dado que é muito importante. Por exemplo, quanto representou no ano de 2024 a quantidade, o volume de dinheiro que foi gasto pelos consumidores brasileiros, na sua mais diversidade possível. Mas a gente tem uma informação que a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, desenvolveu uma pesquisa e lá apareceu para onde vai a renda do consumidor, onde é gasto. Apareceu lá uma fatia, apostas esportivas, bets. E aí a gente foi tentar, aprofundou a pesquisa, a Abras aprofundou a pesquisa, estima-se que foi gasto pelo consumidor brasileiro mais de 100 bilhões nessas apostas. Esse é um dinheiro que saiu da onde? Saiu do consumo. Não só do supermercado. Por quê? Porque a conta de luz, a conta de água, a conta de telefone, todas as contas, elas têm que ser mantidas, porque senão é cortada. Agora, a conta do supermercado não é uma conta, é uma necessidade de consumo, mas não é uma conta pré-feita. A pessoa sobrou o dinheirinho que comprou, vai lá e se ajusta, faz a sua compra dentro do que sobrou. O problema é que não está sobrando mais, porque você imagina tirar 100 bilhões nessas apostas, é muito dinheiro, né, gente? Mas aqui nós não podemos tentar encaixar, proibir o livre-arbítrio. Não é essa a questão. Eu estou só trazendo dados e informações aqui e não estou questionando isso. Sim. Aqui eu estou falando para onde está indo a renda do consumidor. É dinheiro que saiu do supermercado, que saiu de alguma... Ele girou na economia, mas não no consumo. Ele não ficou no consumo, na cadeia produtiva. Queria fazer uma outra... Nós temos 4 minutos. O setor não tem, digamos... Se discute agora, estão em campanha frenética lá no Senado e na Câmara e tal, e pedindo votos, fazendo promessas e tal. O setor não tem representantes dentro dessas casas? A Abras tem um comitê que trabalha junto com... e que é muito ativo dentro, e nesses últimos anos, meses, vem discutindo muito a questão da reforma tributária. Então tem um comitê a nível Brasil que trabalha nesse sentido, politicamente, é muito atuante dentro do Congresso, do Senado, mas hoje a discussão lá está principalmente focada onde? Na reforma tributária, a cesta básica que foi aprovada, da maneira como foi aprovada, era um anseio do segmento, por exemplo, incluir nessa cesta básica vários itens, que foi conseguido. E não tenha dúvida, vai beneficiar muito o consumidor lá na ponta. Quando entrar em vigor. Quando entrar em vigor. Só que agora estamos num processo. A reforma foi aprovada, ela está sendo regulamentada através das medidas que estão sendo de regulamentação, e ela já começa 2026, as primeiras etapas, mas isso só termina depois de 2030, né? Mas com certeza era um anseio nosso do setor incluir mais itens dentro da cesta básica. Um deles era as carnes, que a gente ansiava que permanecesse como isenta dentro da cesta básica, e permaneceu. O senhor, digamos, o senhor vê com bons olhos, o senhor é otimista com relação ao setor, considerando toda essa conjuntura nacional aí?
Otimista... O quanto um trabalhador ganha, reforma tributária, o governo, os governos, enfim. Otimista, o dia que a gente não for mais otimista, a gente sai do mercado. O mercado tira a gente automático. A gente sempre tem que ser. Porque a gente tem ouvido muito assim, pô, mas até pouco tempo a gente ia na Argentina, comprava de tudo e tal. Hoje não dá para ir mais. Eles vêm aqui. Né? Eles estão... Quem é que está fazendo a coisa certa? Nós ou eles? Talvez tenha que fazer um meio termo disso tudo. Talvez tenha que se olhar... Eu tenho lido muito que é eles. Talvez, assim, medidas tomadas lá foram assertivas, medidas tomadas aqui foram também assertivas. Onde está o melhor, assim, a gente tem... isso tem que ser uma permanente busca. E muitas vezes tem que, no meu ponto de vista... olhar e trabalhar essa questão da maneira mais técnica e menos política, no meu ponto de vista. Porque é aí que nós vamos encontrar as melhores soluções. Assim como a Agas tem esse entendimento. Vamos olhar, e dentro do supermercado a gente não trabalha a questão política, a gente trabalha a questão técnica. Porque se não trabalhar... como diz, o dia passa, outro dia vem, o mês encerra e as coisas... A questão objetiva, prática. Vamos olhar o melhor, assim, qual é o melhor dado técnico, qual é a melhor solução. Talvez se tenha que tirar um pouquinho de lado a bandeira política e olhar essa questão, centrar na questão técnica mesmo, a melhor solução. A questão de ser o setor otimista... sempre a gente vai estar otimista e pronto, disposto a colaborar, como já falei anteriormente, e nesse momento mais do que nunca. Senhor Ademir, muito obrigado pela entrevista, que o senhor trouxe muitos esclarecimentos aqui. Vou lhe dar 10 segundos. Agradeço aqui. Bom, a gente que agradece essa disponibilidade e a gente vem aqui, como se diz, com o coração aberto, com sinceridade, falar o que é o nosso dia a dia. Trazer, talvez, algumas informações, poder contribuir para esse debate, que com certeza ele não se encerra, ele não se encerrou, e estamos sempre dispostos a colaborar. Nós estamos abertos aqui, o painel está aberto, vamos conversar mais vezes. A todos de casa aí, muito obrigado e até uma próxima.